ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. A seita te vê, a seita te ouve. O terror te guia. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má. Aqui comigo hoje nós temos o Fê. Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Terror. E para sofrer com a gente hoje, com a pauta que o Fê fez, que vai levar a gente à loucura, Cibele. Oi! Se apresente, Cibs. O pessoal já deve te conhecer, mas a gente faz questão que todo mundo te conheça, por favor. Ué? Eu sou uma presença bem inédita aqui, tá? Talvez vocês não me conheçam. Eu nem apareci aqui nunca, tá? Eu sou bem inédita. Veio. Nossa! Nunca. Quem que é Cibele? Quem é ela? Quem é Hoje, ela? ela que saiu da Terra do Medo pra vir pra esquina. Exatamente. Olha que conotação esquisita que ficou isso. Esquisitíssima! Parabéns, Felipe! Antes de mais nada, eu queria falar... Cuidado com esse episódio, mais um pesadão, o último de outubro, eu prometo, mas não menos pior do que os anteriores, belezinha? Então, se você não estiver num dia legal, você já sabe, pula esse episódio, semana que vem a gente volta à programação normal com historinhas de Halloween. Só que esse episódio a gente vai passar por conteúdo sexual, a gente vai passar por gore shocking stories, que são bem explícitas e gráficas. A gente vai falar de cocô, a gente vai falar de body horror também. E então vai ser aquilo, mais do mesmo, só que histórias tipo o de cair o cu da bunda vai ser o mínimo. E a convidada de hoje é Você Pode Entrar, Loli Vômito. Loli Vômito? Eu não conheço. Não conhece a Loli Vômito? A que faz cocô. Porque ela sente um prazer muito grande em limpar o escarro dela com a toalha e acumulando. Ela também tem uma toalha de limpar o cocô dela. Entendeu? Aí fica aquelas bolas como trufas. Ai, gente, pelo amor de Deus, é um meme pronto da internet que tem tudo a ver com o Halloween aqui do terror. Eu tô começando a lembrar. Eu sei quem é assim. Puta merda. Mas então, se você é corajoso, igual Abby, André, Fishtail e Islaman, que estão escutando o episódio aqui com a gente, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que toda semana você tem um episódio em live, e você consegue ter o episódio antes de todo mundo, antes da edição. É uma loucura muito legal, uma loucura muito gostosa estar aqui antes de sair o episódio, ver como é os bastidores, é bizarro de legal. A gente ri bastante, apesar de que chega pra vocês um assunto mais sério. Mas a gente ri bastante, então considere entrar pra uma seita maneira. Com R$5 você já tá aqui. apoia.se/terror na esquina. São só R$5, a gente não vai levar vocês pra subir nenhum monte, a gente não vai colocar a vida de ninguém em perigo. E se você quiser mais histórias de terror, mais creepypastas, mais conteúdo parecidíssimo com terror, é só você acessar a Cibele na Terra do Medo, que a nossa acólita gatona aqui tá soltando borrasca e tá ficando incrível. Eu acho que quando esse episódio estiver no ar, você estiver ouvindo isso no futuro, o Borrasca já vai estar completinho lá pra você ouvir, tá? Ui, delícia. Corre que vale a pena. Pois é, vai dar pra ouvir tudo, assim, de uma vezada, botar na playlist, assim, e ouvir. Temos Fê, ele tá fazendo uma participação bem especial, com 200 personagens, porque essa creepypasta tem 800, aí 200 é do Fê. E vambora, gente, é isso. E o nosso Halloween tá sendo só de creepypastas, então se você gosta de creepypasta, vai lá, tem bastante pra maratonar. Teve coelhos no riacho e ficou fantástico.
assistiu, amigo? Claro que Eu adorei essa assisti. creepypasta. Ficou muito O pessoal bom. pirou com essa creepypasta. Nossa, essa creepypasta é bizarra de boa. É bizarra de boa, é muito boa essa bizarra de boa. creepypasta. É bizarra de boa. Mas, pessoal, eu vou começar logo cedo, sim, porque a primeira história, ela é um pouquinho grande, mas temos fotos, temos um futuro pai, que é o nome da nossa história. – 19 de janeiro de 2008. 48 horas em andamento. O começo do começo. O que você vê aqui é um recipiente cheio daquilo que me torna quem eu sou. Também espero que esse frasco ajude a tornar outra pessoa em outra pessoa. Esse projeto ainda está na sua infância e até agora praticamente não trouxe resultados. Mas, com esse tipo de experimento, o tempo é um fator enorme. Odeio ser tão enigmático, mas por enquanto você está lendo isso e sabe tanto quanto eu sobre o projeto. Além disso, não há nada o que saber, além da própria vida. E todos nós já sabemos o bastante sobre isso. Então, por agora, tudo o que eu peço é paciência. Aguarde comigo e volte sempre que quiser para ver as atualizações do meu filho, Adam. Atualmente, Adam é composto do seguinte: várias colheres de chá de sangue e sêmen, um fio de cabelo com raiz ainda intacta e um pouco de muco. Tudo dentro de um recipiente selado, mantido entre 15 e 21 graus Celsius. Forneço sangue fresco sempre que consigo, e adiciono novo esperma à mistura com a maior frequência possível. Em breve pretendo criar algum tipo de ventilação para Adam. O método mais simples seria um canudo inserido pela tampa do recipiente. Assim, ele receberia ar fresco, sem que eu precisasse lidar com o problema da evaporação. Meu objetivo é criar algum tipo de vida a partir dessa mistura, mesmo que seja apenas mofo. Mas é claro, eu gostaria que algo mais único e realmente vivo surgisse desse experimento, embora eu saiba que as chances disso acontecer sejam muito pequenas. Deixa eu só fazer um comentário. E foi assim que começou The Last of Us. Jurei que você ia falar e foi assim que nasceram as meninas superpoderosas, mas eu acho que não. Acho que não, hein? Acho que foi assim que começou The Last of Us. Será que esse foi o elemento X que o professor Tony adicionou? É, com certeza foi uma misturinha vindo. Cara, calma. Piora, sempre tem como Calma que piorar. piora, senta que lá vem história. Eu escolhi sangue e sêmen como base para o desenvolvimento de Adam porque acredito que esses materiais são os mais fortemente impregnados da minha própria essência. Optei por não incluir resíduos como urina, fezes, saliva, pele morta ou unhas, pois essas substâncias não estão vivas e não são tão potentes nem tão essenciais no projeto de criação da vida. Além disso, não quero usá-las porque introduziriam mais bactérias do que eu gostaria no ambiente de Adam. Por enquanto, é isso que há no projeto. O sangue é algo difícil de conseguir. Não acho que seria sensato me cortar para coletar o sangue para Adam, e eu quase nunca tenho sangramentos nasais. Então decidi obter sangue de uma forma indolor, nas minhas gengivas. Eu escovei bem os dentes e limpei toda a boca para evitar que o sangue se contaminasse com bactéria da saliva. Enxaguei com peróxido de hidrogênio, álcool isopropílico e água quente. Quando senti que minha boca estava o mais estéril possível, usei fio dental até que as gengivas sangrassem e cuspi o sangue dentro do recipiente. Eu não queria adicionar a saliva à mistura, mas achei que já era hora de dar ao Adam um pouco de sangue fresco, já que o sangue anterior já estava lá há alguns dias. Agora vou dormir com o Adam ao meu lado. Amanhã eu pretendo montar um sistema de ventilação com canudo. Eu acho que é seguro dizer que a maioria, se não todas as formas de vida na Terra precisam de oxigênio para sobreviver. Eu havia deixado o recipiente destampado por cerca de um dia antes de selá-lo e percebi que boa parte do conteúdo havia evaporado. Depois dessa descoberta, o frasco de Adam ficou fechado durante 23 horas por dia, sendo aberto apenas quando eu precisava adicionar algo à mistura. Fiquei então entre a cruz e a espada. Eu privava Adam do oxigênio ou o perderia por causa da evaporação. Segui o conselho do leitor e enfiei um pequeno canudo através da tampa, deixando-o mergulhar na mistura. Assim, Adam recebe um pouco de ar fresco sem o risco de secar e morrer.
Talvez eu esteja me adiantando ou apenas deixando a imaginação correr, mas eu juro que eu consigo ver algo tomando forma no meio da mistura. É difícil entender nas fotos, eu tentei registrar o melhor que pude, mas parece que uma nuvem opaca começou a formar ao redor do pequeno aglomerado de muco no centro do recipiente. Pode ser apenas um resquício de saliva ou sêmen, mas, por um momento, gosto de pensar que talvez algum tipo de proteína esteja se formando ali, usando o muco como núcleo. Adicionar cera de ouvido à mistura de Adam seria benéfico de alguma forma? Pelo que eu sei, a cera do ouvido contém lipídios além de algum tipo de colesterol, mas também sei que a cera tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Então, embora eu ache que possa haver algo na cera que seria bom para o Adam, eu não quero matar o que quer que já possa estar crescendo. Adquiri um microscópio. Pelo que eu posso dizer, as lentes de maiores ampliações estão sujas demais para ver através delas ou quebradas além de qualquer reparo. A única lente que está funcionando é a de 75 vezes de ampliação. Isso chega perto de ser forte o suficiente para ver qualquer coisa que possa estar vivo na mistura. Se eu dedicar tempo para preparar uma lâmina e observar 75 vezes, qual é a probabilidade de conseguir ver algo de interesse? Mais sêmen foi adicionado à mistura, assim como várias gotas de sangue, totalizando aproximadamente 1 ml. Fico satisfeito em ver que o volume geral de Adam tem aumentado de forma constante, o que houve pouca ou nenhuma perda de evaporação. Tem duas observações interessantes que devem ser apontadas, já que as fotos que eu tiro não mostram completamente o desenvolvimento de Adam. Primeiro, o pequeno aglomerado de muco que eu acreditava estar atuando como uma espécie de núcleo para Adam praticamente desapareceu. Presumo que tenha se dissolvido na mistura, junto com os filamentos opacos que formavam ao seu redor, e que eu não tinha destruído seu crescimento de forma alguma. Em segundo lugar, acho curioso que tudo que eu coloco na mistura mantém sua forma e cor por um bom tempo. Eu tenho alguns desenvolvimentos aqui. Eu me sinto um pouco tolo. Todas as minhas suposições sobre os líquidos se difundirem e se homogeneizarem ao longo de algumas horas se provaram erradas. Como você pode ver na foto, todo o sangue que eu adicionei ontem parece ter acumulado no fundo do recipiente. Estranhamente, tem sangue o suficiente para cobrir todo o fundo, mas uma parte dele permanece suspenso dentro da mistura de sangue mais antigo e sêmen. Além disso, acho que posso ter me enganado sobre o muco ter se dissolvido. Não posso dizer com certeza porque a mistura está extremamente turva, mas parece que minha hipótese original estava correta. Ainda parece haver uma nuvem de algo se formando ao redor do muco. O glóbulo que eu estou observando é impossível de fotografar porque se formou abaixo da superfície da mistura. O que eu não havia considerado é que, quando adicionei sêmen ao recipiente pela primeira vez, já havia sangue seco dentro dele. Aparentemente, o sangue fresco reage de forma diferente ao sêmen do que o sangue seco reagiu. Durante a primeira semana de desenvolvimento do Adam, eu notei várias mudanças. A mais perceptível é o aumento do volume da mistura. Pouco a pouco, o Adam está crescendo exatamente como eu esperava que os avanços se manifestassem. Se pensarmos em crescimento orgânico, é um processo lento. Embora talvez essa não seja a palavra ideal. Deliberado e sutil descreve melhor o modo como as coisas se desenvolvem, naturalmente como o tempo. Pense no próprio corpo. Quanto tempo leva para o cabelo crescer ou para o corpo se desenvolver? De um dia para o outro, as mudanças são quase imperceptíveis. É por isso que o crescimento de um feto humano é medido em semanas ou meses, e não em dias. Eu não estou tentando justificar a aparente falta de progresso de Adam, apenas explicando por que pode parecer que nada está mudando. Essas coisas exigem tempo, e como pretendo deixá-lo crescer com o mínimo possível de interferência humana, o processo pode demorar bastante. Tudo o que eu peço, como leitor, é que tenha paciência e curiosidade, pois está ficando claro que esse experimento vai levar muito tempo até produzir algum resultado realmente significativo. Pretendo continuar com ele por pelo menos 9 meses, e seguirei adiante se sentir que o devo. Agora que eu já expliquei por que não teve grandes avanços, posso descrever os pequenos. O grande aglomerado de muco continua intacto, embora o pequeno fio de cabelo que antes estava preso a ele já não esteja mais. O acúmulo de sangue suspenso parece estar aderindo ao muco, o que é interessante. Fiquei surpreso ao perceber que, após 2 dias, a mistura ainda não estava se tornando homogênea.
Não acho que isso seja um mau sinal. Na verdade, considero um possível sinal de desenvolvimento. Uma mistura homogênea deve começar a se separar em partes distintas quando algo começar a se formar. Da mesma forma que os seres vivos são compostos por estruturas e organelas, e não por uma única substância uniforme. Não estou dizendo que Adam já é um organismo complexo, apenas sugerindo que o que eu observo pode indicar os primeiríssimos estágios da formação de vida. 13º dia. Atualmente, as características mais interessantes de Adam é a mistura, que está se formando a partir do meu sangue, está suspensa dentro do sêmen e se prendeu ao glóbulo do muco. O sangue também envolveu e dissolveu o cabelo e sua raiz, porque não consigo mais vê-los. O sangue parece ter coagulado e solidificado sob o sêmen, que começou a mudar de cor. Não sei se o sêmen está começando a se misturar com o sangue ou apenas envelhecendo e ficando amarelado. De qualquer forma, o que antes era uma mistura heterogênea de sêmen claro, turvo e sangue vermelho tornou-se uma substância parcialmente homogeneizada de um líquido translúcido e amarelado, e uma massa coalhada suspensa no centro. Segunda semana. Eu quero chamar a atenção para algo que eu notei desde o início desse experimento. Quando o sêmen é adicionado à mistura, ele mantém sua forma, cor e estrutura por apenas alguns minutos. Depois disso, fica menos opaco e, por fim, torna-se completamente transparente. Essas duas fotos foram tiradas com apenas 3 minutos de diferença, e é possível ver como, mesmo sem ser agitado, o sêmen começou a ficar transparente e a se transformar em uma poça maior, em vez de várias poças pequenas. Se eu não soubesse mais, diria que é apenas a aparência do sêmen se difundindo em outra substância, mas esse fenômeno também ocorreu no comecinho do experimento, com a primeira amostra de sêmen, quando ele não tinha nada em que se difundir. Tirando o elástico do recipiente do Adam, que arrebentou, nada mudou para um lado ou para o outro. Pensei um pouco na ideia para adicionar cafeína à mistura, na esperança de que isso pudesse acelerar o processo, mas talvez seja uma ideia fantasiosa demais para valer a pena. Mêsversário do Adam. Peço desculpas pela minha ausência prolongada. Não vou inventar desculpas nem dizer que outras coisas atrapalharam, porque não é o caso. A verdade é que o desenvolvimento não está mais se tornando aparente com a mesma frequência de antes. No primeiro mês de Adam, as mudanças em sua composição e aparência externa foram consideráveis, mas na última semana, aparentemente nada mudou. Então não tinha muito o que relatar. Isso não significa que ele esteja exatamente igual à última vez que atualizei. A mistura de sêmen e sangue mudou drasticamente desde a forma original. O que antes era uma substância separada e viscosa, composta de sangue fresco e sêmen, se tornou uma mistura acinzentada e mais homogênea. Essa mistura evoluiu para uma substância coloidal unificada, completamente opaca. Cerca de uma semana atrás, notei a formação de uma crosta ao redor do perímetro interno do recipiente, exatamente onde Adam encosta nas bordas. Além dessa crosta cristalina, também tem pequenas manchas iridescentes, com tons arco-íris parecendo óleo. Eu não sei dizer se isso é o início da formação de algum tipo de vida ou apenas óleo da minha própria pele que acabou se misturando ao sangue e ao sêmen. Fora esses detalhes relativamente menores, não parece ter ocorrido nenhuma mudança. Já não consigo mais enxergar através da mistura, então o que acontece sob a superfície é um mistério. Considerando o quanto Adam mudou em apenas um mês, eu tô curioso para ver o que vai acontecer no futuro. 2 meses depois. É difícil acreditar que Adam já existe há mais de 2 meses. Seu segundo mês passou rapidamente e apresentou praticamente nenhuma mudança se comparado com o primeiro. Se eu tivesse que descrever o estado atual de Adam, ele seria praticamente uma cópia exata da última atualização publicada aqui. A mistura dentro do frasco continua opaca, viscosa e homogênea. A única pequena alteração que ocorreu ao longo do último mês foi uma crosta cristalina que parece ter se dissolvido, e as manchas oleosas na superfície de Adam não são mais tão evidentes como antes. Eu não estou decepcionado com o progresso ou com a falta dele, porque acredito que, cedo ou tarde, as mudanças se tornarão mais perceptíveis. Algo que venha pensando desde o início desse projeto é criar espécies adicionais, como Adam original. Quando eu decidi que não queria mais modificar os elementos dentro de Adam, considerei seguir os mesmos procedimentos, mas utilizando substâncias diferentes. Foi mais ou menos isso que acabei fazendo, porém o novo experimento não trata apenas de variar os materiais.
Dessa vez, pretendo introduzir apenas substâncias que já contenham bactérias, enquanto com Adam sempre tentarei o máximo evitar a contaminação bacteriana, deixando os micro-organismos surgirem naturalmente. O irmão de Adam, que eu vou chamar aqui de Adam 2, está guardado em um frasco previamente higienizado que antes havia abrigado uma aranha. Tem uma pequena mancha no interior do vidro, que supõe ser algum tipo de resíduo ou excremento deixado pela aranha, já que nada mais foi colocado ali depois da limpeza. Atualmente, Adam 2 é composto de sangue morto e pus, proveniente de um folículo piloso infectado, misturado e raspado da minha língua e saliva. Como o pus é provavelmente a substância mais difícil de obter, não pretendo adicionar mais. Em vez disso, pretendo continuar alimentando o frasco regularmente com salivas e novos raspados da língua. Quanto às previsões, não espero que Adam 2 se desenvolva muito mais rápido do que seu predecessor. Digo isso principalmente para evitar futuras decepções. Mas gosto de acreditar que a composição rica de bactérias de Adam 2 poderá gerar resultados mais rápidos e, quem sabe, surpreendentes. Minha hipótese é que Adam 2 já contém micro-organismos que Adam original ainda não atraiu, e talvez jamais atraia, e que essas bactérias desempenharão um papel crucial na criação de algo que possa ser interpretado como vida. Além do primeiro trimestre, Adam 2 é repulsivo e vil. Tem mais de um mês que eu parei de adicionar qualquer novo material a ele, por causa do cheiro. É realmente impressionante como um volume tão pequeno, menos de 35 ml, pode emitir um odor tão forte e insuportável. Sempre prendo a respiração antes de abrir o frasco, mas isso não é suficiente. Mesmo depois de tampá-lo de novo, o cheiro permanece no ar e já tomou boa parte do ambiente. É um cheiro de apodrecimento e decomposição, absolutamente nauseante. A diferença entre ele e Adam é curiosa. Adam tem um leve odor, mas não chega nem a 1% de intensidade do cheiro de Adam 2. No caso de Adam, é preciso colocar o nariz quase dentro do frasco para sentir alguma coisa. Existem muitos fatores que podem justificar essa diferença, mas não sei qual tem o maior impacto. O frasco de Adam tem ventilação, o de Adam 2 não. Adam é composto por substâncias mais vivas ou frescas, enquanto Adam 2 nasceu de materiais já em estado de decomposição. Para realmente entender o que está provocando o mau cheiro, eu teria que criar 2 novos espécimes, um com sangue e sêmen em recipiente selado e outro com saliva repleta de bactérias em um frasco ventilado. Acho que esse experimento comparativo seria útil, mas no momento não tenho materiais suficientes para abrigar tantos recipientes. Isso será minha próxima prioridade. Nos últimos 2 meses, vem basicamente deixando Adam e sua contraparte pútrida cuidarem de si mesmos. Nenhum dos dois mudou muito, e eu já não sei como interpretar isso. O projeto continua por conta própria, sem exigir nenhum esforço de manutenção, o que torna impossível determinar o ponto final. Os meses de ouro. Adam completou 5 meses de existência. Nesse tempo ele passou por inúmeras transformações. Algumas imensas e fascinantes, outras sutis e quase imperceptíveis. Eu sinto como se tivesse enganado, ainda que voluntariamente, todos os que acompanham este experimento. Não menti, não exagerei nada, apenas deixei de registrar, no momento em que aconteciam, algumas das mudanças mais significativas pelas quais Adam passou nos últimos meses. Hoje, Adam está quase irreconhecível. Embora eu não possa afirmar que suas alterações devam a algo além da exposição ao ambiente e a passagem do tempo, ainda assim é surpreendente observar o que ele se tornou. O que começou com uma mistura líquida se tornou muito viscosa, evoluiu para uma amálgama coloidal de sêmen e sangue coagulado. Essa substância marrom escura e pegajosa acabou se transformando em um gel preto quase sólido, com redemoinhos de óleo na superfície. Quando toco levemente esse gel, ele forma picos rígidos que aos poucos se acomodam novamente. Não sei o que isso significa. Certamente não é sinal de vida, posso dizer isso com segurança. Provavelmente o calor intenso e a umidade extrema das últimas semanas provocaram evaporação acelerada, diminuindo o volume e alterando a consistência da substância. Mesmo assim, não considero isso o fim do desenvolvimento de Adam, nem mesmo uma conclusão parcial. Vejo apenas mais um estágio e um processo que ainda não compreendo. Adam está definindo o ritmo para as espécies que o seguirão.
E o máximo que posso esperar é adquirir conhecimento por meio de observação e de uma interação mínima. Já Adam 2, em comparação, não apresentou nenhuma mudança visível. O que começou com um projeto bobo, imaturo e pseudocientífico acabou se tornando muito mais. Como a culminação final das minhas curiosidades científicas, da minha inclinação artística e do meu pensamento fantasioso, Adam foi um sucesso retumbante. Os resultados do experimento, se é que realmente pode se chamar assim, foram decepcionantes para a parte de mim que o concebeu com tanta imaginação, mas o cientista em mim não ficou surpreso. O artista, por outro lado, está completamente tomado por satisfação e um profundo senso de realização. Eu deixei de cuidar de Adam há muitos meses. Quando ele começou a evaporar descontroladamente por causa da umidade, acabei desistindo. Talvez aquele fosse o momento em que eu deveria ter adicionado mais sangue e sêmen, mas, em vez disso, eu guardei o frasco no armário escuro e só olhei umas 3 vezes ao longo de vários meses. O sentimento que deu origem a Adam, a solidão, já não me movia. Ele havia cumprido com o seu propósito, servindo como um companheiro improvisado e um hobby obsessivo, enquanto eu frequentava a dor avassaladora de me sentir completamente sozinho. Quando minha vida começou a melhorar, eu simplesmente não precisei mais dele. Ao longo de um ano em que Adam foi criado, cresceu e, por fim, encontrou seu fim. E eu também mudei muito. Eu sou uma pessoa diferente daquela que, um dia, ejaculou sobre uma mancha de sangue seco num copo plástico. No início, apresentei o projeto como um processo científico, evitando incluir qualquer emoção pessoal, mas na verdade sempre foi algo profundamente íntimo. Compartilhei apenas os aspectos práticos omitidos que havia de realmente humano nas minhas motivações. Talvez isso tenha feito com que eu passasse uma impressão errada, como se o projeto fosse algo que ele nunca foi, nem poderia ter sido. Adam chegou ao fim que todos nós inevitavelmente enfrentamos. Parte da minha interação em criar algo inumano e ver o quanto de humanidade poderia emergir disso. Nunca acreditei que isso aconteceria de forma biológica, mas de certo modo aconteceu. Adam se tornou humano para mim, mesmo sendo apenas uma massa de matéria morta, sem nenhum indício de vida ou transformação promissora. Os outros frascos que eu mencionei aqui tiveram o mesmo destino, camadas secas e esverdeadas no fundo de vidros empoeirados. A exceção é o frasco de colônia de mofo, que, curiosamente, continuou mudando, embora nunca tenha entendido bem o que se passava ali. Tirem suas próprias conclusões sobre o que tudo isso significa. Para mim, significou muito, e ainda significa. Mesmo depois que eu achei que havia seguido em frente, a simples presença dos frascos me trazia um conforto. Ainda não estou pronto para lavá-los e começar novos projetos, mas sei que um dia eu vou estar. Se eu conseguir divertir, entreter ou provocar alguma reflexão, eu fico satisfeito em ter sido o que vocês precisassem que isso fosse. Talvez, se sentir vontade, eu volte a publicar atualizações sobre Adam ou projetos semelhantes. Há outras experiências que eu venho conduzindo paralelamente, embora tenha hesitado em compartilhá-los. Dependendo do interesse, eu posso voltar a escrever esporadicamente sobre outros frascos que mantenho. Obrigado a todos que me acompanham, aos que interessaram e me apoiaram, e até mesmo aqueles que me chamaram de idiota. É isso, gente. Tomei 1 hora de vocês para contar a morte e vida de Adam. Eu quero que vocês percebam que ele não falou, não estou pronto para jogar os potes fora, e sim, não estou pronto para lavá-los e continuar. Ele pretende lavar, tá? Ele não vai incinerar. Ele não vai incinerar. Lavar, tá bom, gente? Mas eu vou ser bem sincera que eu gostei do final dessa história. Reflexivo, né? Tipo, ele começou a melhorar. É bom ver a pessoa na internet começar a melhorar. Ele foi brincar na rua com as outras crianças. Ele foi tocar grama. Mas vocês têm certeza que ele melhorou ou ele não se sentiu sozinho porque ele tinha vários frascos de experimentos? Ele não se sentiu mais sozinho com os amigos que ele fez por causa desse experimento absurdo. Mas será que
Os frascos não são os amigos que fazemos pelo caminho? Essa é... Eita! Por isso tem uns que são mofados, tem um que fica guardado no escuro, tem uns que a gente guarda do lado da cabeceira da Você cama. tá me entendendo, gente? Você tá me entendendo? Justo. Aí a gente pode até colocar aí na antropomorfização das coisas que a gente coloca no nosso dia a dia. Tipo, quando aquele nosso carinho que a gente tem com uma garrafinha, aquela humanização que a gente dá pra um pet. E disso vai pra frente. E por aí vai, gente, por aí vai. Mas assim, vamos falar, 30 segundos falando sério. Ele é meio bizarro? Ele é meio bizarro. Mas eu acho interessante essa curiosidade dele. Ele foi por um caminho muito torto, muito errado. Mas vocês não acham que tem uma fagulha de um cientista? De que se ele sair um pouco do Forchan e for fazer uma faculdade, ele não vai aprender alguma coisa, não vai ser promissor? Assim, Vai. isso sem dúvida. Ele é muito criativo também. Eu acho que até se ele for pra uma área mais artística, ele consegue se desenvolver super bem. Você tá me entendendo? Se ele sair um pouco, desligar o roteador dele um pouquinho, sabe? Eu acho que daria certo, sabe? Mas Eu se ele for achei tomar um interessante. café fora de casa, ele teria ideias mirabolantes. Sim, se ele for, sabe, desligar o videogame um pouquinho, sabe? Tomar um ar fresco. Acho que tem aí alguma coisa, entendeu? Mas Ele é uma pessoa inteligente, criativa. Ele precisa parar de usar essa inteligência pra se isolar do mundo. é Sim. esquisito, mas assim, Na verdade, quem não é que a Quem gente não não é? costuma gostar. é aquele ditado de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Tá, mas agora me diz que quando vocês eram crianças, vocês nunca fizeram uma gororoba com produtos de higiene pessoal. Tipo, um pouquinho de shampoo, um pouquinho de condicionador, um pouquinho de tudo que tem dentro do seu banheiro. Sim, mas não é com coisa do Já. meu banheiro, não. Não o sangue da sua gengiva puxe um... Entendeu? A gente já foi metida a cientista quando era mais jovem. Tipo, Sim, eu e uma amiga minha, a gente foi tomar banho juntas, crianças, né? Aí a gente pegou condicionador e shampoo e misturamos pra fazer aquele shampoo condicionador que a gente vê vendendo às vezes. O nosso cabelo ficou duro a um ponto de não passar um pente. Quase caiu, mas assim, não envolvia sangue, nem sêmen, Não. nem suor, nem cera de ouvido. É. Que É isso criança aí, nunca gente. misturou o perfume da avó com a maquiagem que ela tinha lá dentro do... Derreter sabonete pra fazer sabonete líquido, entre aspas. Derreter sabonete, essa também é muito boa. Colocar o fogo direto no sabonete e perceber que ele pega fogo e não derrete. Sim, sabe? Gente, já fiz uma coisa que eu não me orgulho. Minha avó fazia gelo em casa, mas em canecas de alumínio, assim. Teve certa vez que eu decidi fazer o seguinte: eu peguei uma caneca de alumínio do congelador, do freezer, porque minha avó tinha um freezer mesmo, e eu vi que tava meio suado, assim. Não é suado. Sabe quando você tira alguma coisa de ferro do congelador? Sei, que aí assim, Tu imediatamente ele meteu o começa a sobrar. linguão. Eu meti o meu linguão lá e grudou. Delícia! E grudou. Então, assim, criança faz merda, só que eu duvido que essa pessoa é uma criança. Ah, ele deve ter uns Então, eu também 17, duvido. 18 anos, né? Sim, eu acho que o córtex pré-frontal dele não tá desenvolvido ainda. Não. Não tá. Provavelmente não. Adolescente tem direito de fazer merda que não incomode a vida dos outros, entendeu? Desde que não seja um risco adolescente. biológico, se ele tacar esse frasco em algum lugar, vai matar 5 pessoas. A gente não vai ainda fugir de potes, tá? Manda bala. Hoje, enquanto eu limpava o quarto da minha filha, de 17 anos, eu percebi um cheiro extremamente forte vindo do armário e eu resolvi investigar. O que encontrei me deixou completamente sem palavras.
Eu sou um pai de meia idade, meio ingênuo. Eu nunca imaginei lidar com algo assim. Dentro do armário, escondido atrás das roupas, havia um pote de vidro com um boneco do Mate, o caminhão guincho do filme Carros, um favorito dela quando criança. Coberto por uma substância seca, de aparência antiga e restos de absorventes usados. Ao lado do pote havia uma espécie de altar com desenhos e pôsteres do Matt. Alguns mostrando uma caminhonete fêmea, que eu imagino ser uma representação da minha filha. Outros com traços, digamos, mais adultos e bizarros. Eu realmente não sei o que pensar. Não é o tipo de coisa para qual a paternidade me preparou. Eu sei que esse tipo de conteúdo aparece em certos cantos da internet, mas a minha filha nunca pareceu ter esse perfil. Ela é popular, joga futebol e teve as melhores notas da turma no ano passado. Eu estou com medo de contar para minha esposa, que tem 41 anos, que vem de uma família católica muito tradicional. Eu não quero que ela comece a procurar exorcistas por algo que, no fim das contas, talvez seja só uma fase estranha da adolescência. As aulas acabam em menos de 1 hora, e provavelmente ela vai perceber que eu mexi nas coisas dela. Por favor, me deem alguns conselhos. Na minha época, o máximo de fantasia, entre aspas, com personagens animados, era dar umas risadas sobre a Jessica Rabbit, e isso já era assunto proibido. Será que esse tipo de coisa é comum entre adolescentes de hoje? Ai, pai, sinto lhe dizer, mas eu acho que guardar um frasco de menstruação com um boneco do Carros dentro não é normal. Assim, eu achei ridículo. Se fosse ainda o Diego da Era do Gelo, a gente até entendia. Agora, o Mate, minha amiga, você tá passando bem? O Duff do Super Patos, né? Mas o Matt? Ah, Pô, se gente. fosse o Relâmpago Marquinhos, porra. É, sabe? Ah, pelo amor de Deus, gente. Matt? Ah, mas gosto Ah, não não se achei discute, bem. pô. Ah, não sei, eu vou dizer que eu gosto do gap entre os dentes dele, acho sexy. Acho bonito. Você acha ele sexy, Mas amiga? não, eu acho o gap entre os dentes dele sexy. Assim, eu achei esquisito esse tesão dela, não só por ser o Mate. É do Jarvis, né? É isso aí. Tá me entendendo? Não lava ele Onde que isso depois, igual entra? toda pessoa normal, gente. Lavem seus brinquedos eróticos, por favor, galera. Tá, mas por que Mas, o sangue? Ela então é podia, sei lá, isso. só pegar o boneco e introduzir na vagina, sei lá, uma espécie de masturbação aí. Mas parece um ritual. Então, não, tipo, eu falo ritual, passar o sangue, meio que um fetiche, alguma coisa mais kinky. Não sei, gente. Assim, cada um com seus fetiches, mas esse cara falou um negócio que é muito verdade. Assim, eu tenho muito medo de ter filho e vir E aconteceu um negócio desse, né? o pai da jarra lá, uma menina que tem tesão no mate. Cara, Eu tenho imagina tu muito ter medo de filho e ele parar num podcast de histórias bizarras na internet, porque Você ele tá me fez alguma coisa entendendo o ponto que eu quero macabra. chegar? eu já tinha medo de ter um filho, e aí eu reconhecer um certo remetente nas encomendas dele, e sem querer abrir achando que era pra mim, entendeu? Mas esse foi o Aham. máximo de absurdo que eu consegui imaginar. É porque assim, eu tenho medo de ter filho de vir psicopata, não uma criança psicopata, porque pode acontecer, Psicopata. gente. O Kevin E mesmo aí, daquele filme, né? Que pavoroso. é, E eu conheço criança assim, só pra constar. morro de medo de vir Morro de psicopata, medo. porque são coisas que a gente não escolhe. Porque, tipo assim, a gente Uhum. sabe que psicopatia é um negócio que existe, e não é que vai vir um serial killer, gente. Vai vir um psicopata, Sim. com questões de psicopata. Mas eu Que já já é tinha medo muito disso. difícil de lidar. Uhum. Aí tem, tipo assim, conforme a gente vai aqui ouvindo episódios do Terror na Esquina, a gente vai criando uma gama de medos que a gente não sabia que a gente tinha ao conceber uma criança. Vocês me entendem? Aham, eu entendo, eu entendo. Eu entendo sim. Mas, bora que ainda tem chão. Bora. Sibs, por Bora. favor, faça as honras.
Essa caiu... Nossa, essa caiu pra você como uma luva. Vai ser um momento meu aqui, gente. Vai ser eu comigo mesmo, um momento bem caloroso. Vamos que vamos. Sou oftalmologista e certa vez atendi uma paciente com uma infecção na pálpebra que 2 outros médicos já haviam tentado tratar, sem sucesso. Eles haviam prescrito vários medicamentos, mas o problema só piorava. A pálpebra estava inchada, dolorida e assim permanecia havia semanas. Aparentemente, nenhum deles havia pensado em virar a pálpebra do avesso, aquele truque meio nojento que algumas crianças fazem. Enfim, fiz isso, mesmo sendo doloroso por conta do inchaço, e vi algo que parecia um abscesso cheio de pus espesso. Resolvi tocar com cuidado e percebi que aquilo se mexeu. Não era um abscesso, era outra coisa. Consegui remover o objeto, entre aspas, inteiro de uma vez. Era uma larva de mosca. A paciente contou que alguns dias antes da infecção começar, um inseto havia batido no olho dela. Depois que removi a larva, em 2 dias a ferida fechou completamente e ela ficou 100% recuperada apenas com colírio, antibiótico básico. A gente leve, né? Leve. Foi. E vamos combinar, nem foi culpa da paciente, né? Isso aí culpa do médico que não olhou antes. Todo mundo pode ter um caso, sim, de tá dormindo, uma mosca pousa ou bate um bicho no olho. Isso pode acontecer. E vamos combinar que deve ter sido muito satisfatório ver ele tirando essa larva inteira do olho dela. Eu queria vídeos. Também queria. Tá, eu acho que o que traz a maior angústia nessa história é ter algo incomodando no olho e ser uma larva de mosca que saiu ali. É um lugar muito improvável que você nunca vai pensar que vai ter uma larva de mosca, né? E saber que ela fez o certo, que é ir no oftalmologista, e 2 outros oftalmologistas simplesmente não viram direito. Nenhuma. Não, gente, porque, tipo assim, quando a gente tem algum problema assim, a gente vai no médico, a gente acha que vai resolver. Se ela tivesse parado, tipo, no segundo médico, achando que, não, vai passar. Vai passar o caralho, sabe? Poderia perder o olho se bobear. Mas o que não vai passar é a aflição. Segura agora, que essa a gente já começa a descer a ladeira de novo. Uma vez, o meu olho realmente coçou. Eu esfreguei até ficar esfolado, achando que era só um pedaço de poeira ou algo assim. E finalmente decidi que eu deveria olhar no espelho. No canto interno do olho, eu vi uma pequena linha preta. É só um cílio preso, eu pensei comigo mesmo. Pensei errado. Daí, agarrei com as unhas ao redor daquilo e puxei. O que deveria ser 1 centímetro ou menos, virou 3. E eu senti algo deslizando pro lado e pela parte de trás do meu globo ocular. Só que continuava saindo, e eu conseguia sentir até lá dentro da cavidade do olho. Eu acabei engasgando. Quanto mais eu puxava, mais coberto por um tipo de gosma branca que fica no olho. Ela saía, e finalmente senti um pequeno pop, indolor, do lado do olho, e saiu a ponta do fio, ligeiramente embaraçada nela adivinha, a gosma ocular branca e amarela. A minha boca encheu de vômito. E nem era meu cabelo. Eu tenho cabelo loiro escuro, encaracolado, e aquilo era liso e preto como uma noite. Não entendi. Era um fio de cabelo mesmo? Era um fio de cabelo, que não era dela, tava no olho dela. Cabelo que não era dela. Que rolou pra trás do olho. Bizarro. Olha, gente, eu vou falar um negócio. Eu já tive um objeto estranho que só foi identificado depois, preso no olho. E é a coisa mais horrível que existe. É muito ruim. E assim, ainda bem que eu tava bem no meio do curso de bombeiro civil, e aí o enfermeiro da ambulância veio e falou assim, eu vou tirar com agulha. Ele teve que pegar uma agulha estéril
e tirar o que tava no meu olho, Mas porque era o tinha quê? formado. Menina, era um mosquitinho pólvora. Tá ligada qual que é o mosquitinho Nossa, que pólvora? ódio. Ódio, Não. ódio. Ele é um mosquitinho mínimo, piquititinho. Parece do tamanho de um. Putz, eu não sei nem do que ele é do tamanho. Que simplesmente voou na direção do meu olho, ficou coçando, 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 coçando. E aí o olho, ele tem um negócio que ele começa um sistema de defesa, né? E não, eu sei que eu sou estudante de enfermagem, mas eu não faço ideia do que é aquilo. Mas ele forma tipo uma gosma grossa em volta daquele negócio para evitar que aquilo continue arranhando a córnea, né? Nossa, o alívio quando ele tirou aquele bicho. Só que assim, meu olho continuou inchado e saindo aquele muco por umas Então horas era ainda. isso que tava no cabelo, que ela falou que era uma É, gosma. Cara, uma fica um muco vez. grosso mesmo, parece gelatina. Saca a gelatina quando tá pronta? Aquela consistência dura mesmo? Fica daquele jeito. Nossa, e deve dificultar mais pra tirar também, não? Porque Eu acho que deixa. facilitou, na verdade, porque ele pode vir com a agulha, né? Agulha fininha e tirou dali sem muita dificuldade, sem perigo de chegar no olho. Mas, ó, gente, foi uma pessoa capacitada, fez um procedimento estéril. Não faça isso Não em casa, faço em vocês mesmos. por Não favor. ponham agulhas É, nos olhos. De jeito nenhum. eu cocei o olho, aí caíram 3 cílios dentro do meu olho. Um eu tirei. Aí eu fui no banheiro, arreganhei meu olho, eu vi os cílios, eu fui colocar meu dedo pra tirar. Só que eu pisquei antes. Na hora que eu pisquei, o cílio subiu pra trás do meu olho. Ai, Aí isso eu dói. fiquei um dia inteiro com a sensação bizarra, saiu quando eu tava dormindo. Aí eu acho que eu Mas cocei o você olho, sentia saí. ele durante o dia ou Eu não? sentia, eu piscava e Puta sentia que ele atrás do pariu. meu olho. Aí eu fiquei o dia inteiro com essa sensação bizarra, não passava de jeito nenhum. Eu olhava no banheiro, puxava minha pálpebra pra ver se eu achava. Aí teve uma hora que eu achei que eu tivesse visto ele, mas eu acho que pode ter sido coisa da minha cabeça, porque eu tava tão apavorado. Era vontade de ser Era ele. vontade de... É, Uma é. vez eu tava andando de moto com meu tio, a gente tava viajando. Olha uma parada bizarra, né, gente? A gente tava Uhum. viajando de moto e aí eu senti um cisco no meu olho. Só que aí começou a doer muito. Aí eu falei, tio, dá pra separar um pouco no acostamento porque entrou alguma coisa no meu olho. Gente, na hora que eu desci da moto, porque eu tava com receio de pedir pra ele pra parar, sabe? A gente tava viajando. Gente, na hora que eu olhei no retrovisor, pensa num grão de gergelim. Na Hum. grossura de um grão de gergelim, só que partido na metade. Então forma meio uma concha. Uhum. Era uma semente, alguma coisa, que grudou com a concha virada pro meu olho. Tava tudo Pra vermelho em tirar. volta. Eu não. Então, não dava. Eu botava o dedo, não Ela escorregava escorre, dentro do meu olho, porque Hum. grudou no meu olho. Tipo, garra. Sorte que eu tenho unha grande. E, tipo assim, naquele momento não tinha asepsia nenhuma. Não tinha como eu Não tem correr atrás de como. É. nada. Era Uhum. tirar aquela merda. Aí eu, com a unha, consegui virar ele. E aí eu consegui tirar. E pra virar foi Nossa. uma merda. Mas depois que sai, dá uma sensação bizarra de boa, né? Sim. Porque tem o Uhum. desespero também. Depois ficou arranhando, mas era um É. arranhado que, tipo assim, machucou meu olho. Mas vem o alívio de, porra, essa merda saiu, graças a Deus. Sim, o alívio que, tipo, meu Deus, finalmente. Isso não aconteceu hoje, mas há alguns meses. Eu tava em um relacionamento muito bom com a minha ex, e ainda sinto falta do que tínhamos. Mas, sendo o idiota tarado que eu sou, decidi que minha atração por uma colega de trabalho era mais importante. Eu traí. Ela descobriu, e aí o inferno começou. Cheguei em casa depois que ela me mandou uma mensagem dizendo que sabia tudo e encontrei a casa destruída. Tudo estava uma bagunça, tinha livros queimados na sala e até hoje não faço ideia de como o fogo não se espalhou pelo resto da casa. O alarme de fumaça estava arrancado e jogado no chão, então imagina que ela o tenha desligado para ninguém ouvir. Ela espalhou maquiagem pelas paredes, escreveu traidor com batom na porta do quarto, lençóis por todo lado, cadeira quebrada, micro-ondas destruído, cheiro de pedaços de papel dentro.
No andar de cima, tudo estava molhado. Ela derramou água por todo lado, deixando a casa fedendo. Acho que por isso a energia tinha caído também. Tudo, absolutamente tudo, estava detonado e deliberadamente arruinado. Então, depois de resolver tudo, com a ajuda de eletricistas, encanadores e uma faxineira, a casa ficou relativamente recuperada. Mas ainda estava faltando alguma coisa. Ela. Fiquei triste, sozinho, deprimido, sem saber o que fazer. Quer dizer, a culpa era minha, né? Fiz o que a maioria dos caras faz quando não sabe o que fazer. Sentei no sofá, abri o Pornhub no celular e comecei a trabalhar. Foi aí que eu pensei, será que ainda temos lubrificante no quarto? Fui até o quarto, procurei nas gavetas e encontrei o frasco. Perfeito. Voltei para a atividade e nos primeiros 30 segundos tudo parecia ótimo. Então, começou a ficar grudento. Mas não aquele grude corporal normal. Era um grude seco, químico. Aquele tipo de pegajosidade horrível que só a Supercola tem. Minha ex provavelmente colocou cola dentro do frasco com vingança. Parei na hora, e aí veio a ardência absurda na ponta da uretra. Doía muito e a dor não passava. Entrei em pânico, fui correndo pro banheiro tentar lavar com água morna, mas a minha casa tem duas temperaturas, a água gelada do Polo Norte ou a água fervendo do inferno. No desespero, segurei a torneira para abrir e minha mão grudou nela. Eu tive que arrancar a mão à força, deixando pedaços de pele no metal. Meu pênis estava completamente selado. Graças a Deus pelo sistema público de saúde britânico, mesmo ardendo, eu liguei para o número de emergência e expliquei a situação. Eles me disseram para ir imediatamente ao pronto-socorro porque deveria ser uma emergência séria. Peguei o carro com o pau em chamas e dirigi até o hospital. Felizmente, entenderam que não dava para esperar 4 horas. Fui atendido na hora. A cola tinha selado completamente minha uretra e não tinha como reabrir sem cirurgia. Resumindo, fui para a mesa de operação, eles cortaram as partes afetadas e agora, bom, a minha uretra é um pouquinho maior do que antes. Olha, na verdade, eu nunca tinha pensado que Supercola podia causar um estrago desse. Então, talvez, não ponha Supercola. Faz isso não, galera. Mas viva o SUS, né, galera? Antes de mais nada, viva o SUS. Mas, gente, que loucura. E Supercola é um negócio que é perigoso, né? Muito, eu mexo às vezes sim. com Supercola e às vezes colo o meu dedo e fica dias pra eu conseguir, tipo assim, parar de sentir, sabe? A cola. Fica uma casquinha chata no dedo, né? Chata. Dá vontade de ficar Fica aquela comendo aquilo o casquinha tempo dura, todo. você não consegue arrancar aquilo. Ai, não. Porque dói pra caralho. Imagine numa parte tão sensível. Puta que pariu. Então, a merda é que eu achei ela bem loba, né? Tipo, barbarizando a casa dele. Agora, ela poderia até ser presa se alguma coisa acontecesse pior, assim. Sim. Sei lá, gente, ela podia ter colocado uma pimentinha, né? Uma coisinha que ele já tivesse na cozinha. Uma coisa assim, uma coisa de menta, uma coisa pra... Pra dar uma ardidinha, mas não prejudicar. Porque eu não acho que ela botou também pensando em punheta. Porque, gente, quem... Não, ela queria colar a outra. E assim, A a outra às outra. vezes nem sabe, gente. Infelizmente, a outra às vezes nem sabe que seu presente de Deus Sim, é olha que comprometido. merda. Às vezes você foge com uma mulher que tava só, sabe, tipo, flertando com um cara achando que ele era solteiro. Foda porque eu senti na minha uretra. Não foi igual o cara que fez o hambúrguer com a uretra dele, né? Mas colar a uretra com uma Supercola não parece muito saudável. Também. O outro foi um pouquinho pior e um pouquinho mais burro, né? Porque esse foi sem querer. Esse pelo menos não sabia, não foi uma escolha que ele fez na vida dele. Não traiam e não coloquem Supercola no lubrificante. Vamos botar glitter nas roupas ou glitter no carro. Vamos fazer assim? Glitter no carro? Porra! Isso aí é bom. Glitter no carro é triste. Toda namorada que ele tiver depois disso, ela vai achar que ele tá no puteiro. Sim. Qualquer atrasozinho ele vai Ele estar sempre vai lembrar de você. Sempre. Sempre. Não vai sair, meu amor. O glitter resolveria muitos problemas. O glitter é fiel. Impossível se livrar do glitter, gente.
É. Mas ainda mantendo na pegada body horror, bora aí, Mar, conta pra Ai, peraí. gente. Eu sempre gostei de aquários. Não era profissional, mas eu sabia o suficiente pra me achar bom nisso. Eu tinha meu cantinho, meu tanque, a luz azul que eu ligava todo fim de tarde. Aquele barulho das bolhas era a única coisa que me acalmava. Cuidar dos corais era o que me mantinha são. O meu preferido se chamava Purple Death. O nome já devia ter me feito rir nervoso, né? Mas pra mim era só um detalhe. Um nome de catálogo. Era um coral bonito, roxo brilhante, quase hipnótico. Quando batia a luz, parecia até que ele pulsava, como se respirasse. Um dia eu resolvi cortar um pedaço para dar para um amigo, e a gente chama isso de fragar, que é cortar um fragmento de um coral para ele crescer em outro lugar. E eu já tinha feito isso várias vezes. Bom, dessa vez o coral liberou um líquido escuro e grosso que grudou na minha mão. Eu limpei na calça e continuei o serviço. O telefone tocou, eu larguei tudo e fui resolver. Em algum momento, no meio da correria, eu cocei o olho. Na hora eu não senti nada. Mais tarde, o meu olho começou a arder. Achei que fosse só poeira ou alergia, então eu pinguei um colírio, lavei com soro. Essas coisas. Mas a dor foi ficando diferente. Quente, profunda, como se tivesse algo raspando lá dentro. Tentei dormir, mas acordei gritando de dor. Quando acendi a luz, o espelho me mostrou uma coisa que parecia impossível. O branco do olho estava vermelho, inchado, e parecia que estava escorrendo, parecia que estava derretendo. Fui para o hospital às pressas. Os médicos olharam e disseram que não era nada grave, só uma irritação talvez. Mas me mandaram para casa com colírio e compressa fria. Quando eu acordei no dia seguinte, eu não enxergava mais. Só uma mancha clara, um borrão. O espelho mostrou o resto. O olho tinha virado uma massa leitosa e opaca, como se tivesse cozido por dentro. Depois de vários exames, descobriram que era palitoxin, um veneno que vem de alguns tipos de coral, o mesmo tipo que eu tinha cortado sem luvas, sem lavar as mãos. Eu passei meses entre cirurgias e remédios. Recuperei parte da visão, mas até hoje eu sinto que algo ainda queima lá dentro, como se o veneno tivesse ficado. Mais tarde, os médicos publicaram meu caso no estudo. Disseram que era raro, mas quando eu comecei a ler fóruns, encontrei outros casos como o meu. Gente que perdeu o olho, gente que quase morreu só de respirar o vapor da água. E todos diziam a mesma coisa. Eu achei que era seguro, era só um coral. Eu tenho uma pergunta a fazer. Esse coral é de verdade ou é inteligência artificial? Esse coral é verdade. Nossa, ele parece muito inteligência artificial. Putz, é muito doido. Parece, não parece? Nossa, é lindo Aliás, de morrer. É porque nessa foto ele deve estar sob alguma luz verde, algum tratamento de imagem, mas não, ele ele é bonito assim mesmo. é muito bonito. Muito. Só as bordinhas que Não são esse eu verde não achei. vivo, né? É, Nossa, ele é lindo. lindo. Deve ter alguma luz, alguma luz que vai deixar ele com a bordinha verde, mas ele é bonito desse jeito mesmo. Não é IA não, galera. É ele mesmo. Aqui, essa foto do olho dele derretendo. Gente. Bizarro. Essa Não. foto é dele mesmo também. Aham. Deve ser de algum oftalmologista, porque esse caso dele saiu em estudos. Uhum. Em estudos mesmo, sabe? Fizeram artigos, vários médicos acompanharam. Então, mas é complicado, Mas né? Eu acho que é perigoso você coçar o olho depois de mexer com qualquer coisa. Tipo, Uhum. às vezes você vai replantar uma planta, sabe? Tipo, Aham. comigo ninguém pode, que a gente sabe que é venenoso. Não sei, gente, eu acho perigoso, sabe? É sempre bom lavar a mão. Aliás, eu já ouvi falar que coçar o olho não é uma boa ideia, né? Não, Mas a gente é filho de Deus, a gente coça. Às vezes até coçadinha, sem né? perceber. Bom. Às vezes até sem perceber.
Mas aí é foda você acabar de mexer num coral. E a natureza tem meio que uma regra, né? Quanto mais colorido e bonito, mais perigoso é. Ah, Nesse sim, com caso, certeza. É. porra, o trem lindo. Uhum. A natureza fez o serviço dela, né? O cara foi lá, cortou, ela saiu o creminho dela e ele passou no olho. Ela Sim, fez o serviço dela, pô, ela só existiu. Só já existe. falei e repito, Deus é perfeito. E como o Césio disse aqui no chat, não use o sérum de cílios da Virgínia, que também tava dando BO Também tava nos causando olhos. cegueira no pessoal. Aham. Tava dando Tava. cegueira, é. A gente já chegou no topo da montanha-russa, agora é só descer. Agora que vem a emoção. Ah, tá. Era só a preparação pra este momento, entendi. É que o Sept 5, pra mim, é o ápice do Entendi. podcast, porque passou a bala de gonorreia. O vídeo original apareceu por volta de 2013 em fóruns de choque como LiveLeak, 4chan e sites de gore e humor. O título era Septic 5, sugerindo que existiam outros 4 vídeos desse antes. Septic, de 1 a 4. Mas nenhum dos anteriores foi confirmado. Nele, um homem obeso, nu, usando uma máscara parecendo de látex, aparece mergulhando num tanque séptico cheio de fezes. A gravação dura alguns minutos. O homem entra no tanque, se submerge completamente e aparece coberto de excremento, esfregando o corpo e fazendo movimentos lentos, quase teatrais. Em certo momento, ele deita e mergulha de novo, deixando só as bolhas subirem. Não há música, nem fala. Só o som abafado do líquido. Ah, que nojo. Que delícia, hein? Coisa boa. Quando o vídeo foi redistribuído em 2014 no Reddit, e em threads do /b/ começaram as especulações. Alguns diziam que era arte performática, uma tentativa extrema de renascimento, o homem retornando ao útero da Terra. Outros afirmavam que era pornografia extrema, feita com um artista francês que já havia usado urina e sangue em performance, ligando o caso ao meio artístico europeu de shock art. E havia a teoria mais comum, que era Gary Moody, um homem americano preso em 2005 por se esconder debaixo de banheiros públicos para observar mulheres. A semelhança física existia, mas nunca foi provada. Com o tempo, surgiram boatos que o homem do vídeo morreu por infecção por causa das bactérias e gases do tanque. Não há registro real disso, mas a lenda pegou. O vídeo original foi apagado de quase todos os sites por violação de conteúdo, restando apenas capturas e trechos de segundos em canais que o analisaram. Eu tô dando play aqui Eu queria porque eu me odeio. eu queria que fosse uma banheira de Nutella. Mas não é uma banheira de Nutella. Mas já fizeram cara. isso. Inspiração é tudo, inspiração é tudo. Falaram que esse cara tem um perfil no Instagram, ele paga pra entrar na caixa de gordura de casa. Manda link. Cara, isso pra mim foi pior do que a bala de gonorreia. Porque ele deita, Nossa, sem ele condição. entra na fossa séptica, ele mergulha e ele levanta com aquele trem encostando na boca. Eu tenho a seguinte ideia de que quando a pessoa faz por querer é pior. A bala de... Não é, porque pelo menos ele tem consciência do que tá fazendo, não é pior, vai. Faz sentido ainda. Ai, A porra, bala mas de esquiz a pessoa foi sem escolher. ela foi sem escolher, ela mordeu, aconteceu e tá lá, mas esse cara, ele ficou lá, que nojo. Meu Deus do céu, tô A minha vendo o boca vídeo tá aqui, eu tô... amargando. Você tá vendo o vídeo? Tem condição. Eu não me tenho odeio. condição de ver esse vídeo. Ele gente. mostra ele colocando as luvas, aí ele começa a se banhar mesmo, como se estivesse numa banheira. Como se ele estivesse numa banheira, ele começa a esfregar mesmo. É, E dá pra ver os pedacinhos de bosta.
Ele coloca a mão assim na coisa do esgoto, assim, pra se apoiar e afundar mais. Aí de repente ele que submerge e levanta, parecendo, sei lá, um homem do pântano cheio de bosta e começa a espalhar na cabeça. Meu Deus, que morte Ah, lenta e horrível isso que eu tô passando agora. a boca cheia de cocô. Eu vou chorar igual uma criança em posição fetal. Não vou, eu não vou assistir. Pra mim já tá suficiente eu ouvir vocês contando. Não, Eu me assim, odeio claramente. eu me odeio, porque eu dei play e vi até o final, tá? Já passaram Eu 2 minutos. também. Eu vi isso 3 vezes. Pelo menos agora eu tô desensibilizado, mas. Igual o Fistale falou aqui, que ele entra em caixas de gorduras de casa. Caixa de gordura é outra coisa que me dá muito, mas muito Muito nojo. nojo, muito nojo. Eu Caixa tenho de um gordura. pavor de caixa de gordura, porque é basicamente um monstro derivado do ralinho da tua pia, Sim. da É o seu cozinha. ralinho da pia maior. É maior, é um nível extraordinário, extrapola qualquer coisa o ralinho a caixa de gordura, ela, sei lá, ela integra a comida e vira aquilo que você tem que limpar É anualmente. Se você o. não tiver um piruzão pra limpar isso, tem que chamar alguém pra limpar pra você. E é bizarramente nojento e fedido. Vamos falar a verdade, é o cuscuz paulista depois da digestão. Se o ralinho da pia é o cuscuz paulista. Não, gente, pelo amor de Deus. Infelizmente, Eu tenho desculpa. muito problema com Como? cheiro, gente. Muito Também problema não. com cheiro. Nossa, cheiro pra mim não dá. Mas tenho mais problema com cheiro do que com textura, pra te ser sincera. Uhum. Então, Eu te assim, entendo. pra mim é complicated. Cheiro pega muito mais que textura. Até apesar de que textura também incomoda bastante, mas é incômodo, não é uma coisa que vai dar nojo. E É, esse vídeo, eu acho que extrapola qualquer coisa, qualquer imaginação que a pessoa tenha. Eu acho que extrapola, não tem nada, não é inconcebível alguém entrar voluntariamente dentro de uma fossa séptica de bosta, eu não sei de onde você... A pessoa também tá morrendo em bosta pra ter tanta bosta assim dentro daquela fossa séptica, porque além não é só cocô. É cocô, xixi, é ralinho de pia, é caixa de gordura, é tudo. porque eu tava vendo que, tipo assim, eu tenho umas curiosidades meio bizarras, assim, né? Aí eu já pesquisei o que acontece com cocô, xixi, esgoto, etc., quando depois que, né, vai pro esgoto. Não vai pro esgoto direto, é meio que tratado. Então, é uma fossa enorme que vai juntando todo tipo de nojeira, e aí eles jogam uns produtos químicos muito malucos lá dentro, que para depois ir pro esgoto, porque senão fudeu. Então, eu Isso, acho que essa fossa que ele tá é algum lugar antes do tratamento. Ele deve ter conhecimento de algum lugar que faz esse tipo de tratamento, sabe? então, tem a fossa séptica que vai de fato pro esgoto, e tem fossa séptica que não vai pro esgoto, que vai para um sumidouro, e a Mãe Terra trata de absorver tudo isso pra ela de volta, que um dia saiu dela, voltou pra ela em forma de cocô. Então pode ser nesse caso, pode ser caso da fossa séptica que não vai pro esgoto, que fica lá no Entendi. tanque, bactérias fazem o seu trabalho de decomposição e depois ela entra pro sumidouro. Ah, viado, que nojo. Mas aquela piscininha de Nutella. Que eu já tenho nojo só da piscina de Nutella, tá? Já é um negócio que eu tenho nojo. A piscina de Nutella é. Aí, ó, é esse cara. Ele pagou. Aliás, ele pagou pra fazer isso. Ele pagou $150. Filho da puta, né? É isso. É isso. Tem Nossa, eu com gosto pra tudo. $150, o que eu não faria com $150, gente? Ai, ai. É isso mesmo, Fistale. É isso mesmo. É esse cara aí. Esse cara é o cara do vídeo? É o cara do vídeo. Essa é a fossa séptica que ele tá. A piscininha de cocô dele. Eu espero que esse episódio tenha te surpreendido tanto quanto a bala de esquis. Eu espero que os ouvintes estejam chocados quanto a gente ficou com essa última história. Porque essa história, as outras, eu acho que as pessoas estavam vacinadas, mas essa foi inigualável. Não, é. Mas eu acho que foi. A junção desse episódio foi bem bizarra, assim.
Eu acho que tá páreo duro com 201. Ah, foi. Eu falei que eu não sabia que título dar essa história porque é uma mistura entre body horror e nojeiras. E vai ficar um episódio de Shock Stories, porque Shock eu acho que Stories é bom. extrapolou. Shock Stories. E eu espero que você esteja bem depois de um episódio desse. Eu acho que nunca mais eu quero passar por tantas coisas assim, um intensivão. Talvez episódios esporádicos. Mas semana que vem a gente tem histórias de Halloween bem tranquilinhas, bem light, bem baunilha. Voltaremos pro terror, baunilha. Voltaremos, gostamos, né? Aliás, é bom Sim. passar por Shock Stories, mas é bom voltar pro baunilha, que eu acho que faz a gente ser assim. Sim. Não, eu gostei do intensivão e acho que poderia ter esporádico sim, tá? Eu voto para ter esporádico. Eu pensei em incorporar histórias assim em um episódio ou outro, uma Shock Story, tipo, tô lendo um episódio de policiais, de repente uma Shock Story, sabe? Pode ser uma boa também. Trazer assim. Mas enfim, vamos deixar, vamos pensar nisso. Comentem aí o que vocês acham. Comenta se a piscina de Nutella foi pior do que a Bala Esquiz. Comenta, quero saber a Sim. opinião de vocês. Eu espero que você tenha escutado a gente até aqui. E é isso, pessoal. Não tem mais o que falar. Acabou o terror na esquina. Nunca mais a gente volta. Traumatizados. Estamos todos derrotados. É isso. Cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau!